Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação do domingo. Hoje é dia 22 de agosto. E eu gostaria de ler em Hebreus capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Interessante que nessa lista aqui a gente vai encontrar muitas doutrinas que muitos dentre nós vão dizer, olha lá, que coisa profunda e maravilhosa. Ele está dizendo que essas coisas já lançamos a base, agora precisamos ir para frente, prosseguindo até a perfeição. Interessante que a gente pode passar um tempo imenso falando de finais dos tempos. Existem determinadas denominações que são quase que fundadas sobre a doutrina dos finais dos tempos. Não é impressionante? E ele está dizendo que a gente precisa, uma vez que a gente aprendeu sobre isso, a gente precisa prosseguir para a perfeição. Porque o fato de você conhecer datas e saber de um monte de fatos sobre os finais dos tempos, aliás, que muitos desses fatos você não tem como saber, mas tem muita gente que tem tanta certeza, o fato de saber tudo isso não indica que você é uma pessoa madura. A perfeição em si, aqui está falando de uma pessoa madura, un homme fait, como se diz em francês, um homem feito, uma mulher feita, ou seja, uma pessoa que é madura, que pode se reproduzir, é uma pessoa que está firmada na rocha. E então, nesse texto de Hebreus capítulo 6, a gente vai encontrar 3 versos que são considerados como os mais complexos de toda a Bíblia, por alguns. É esse texto que muitos vão utilizar para falar da perda da salvação. No verso 4, por exemplo, ele diz porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muita gente vai dizer que esse texto está demonstrando que as pessoas podem perder a salvação. Então a gente lê João capítulo 10, 28 e 30, e a gente poderia ler muitos outros textos, e esse texto diz, e dou-lhes a vida eterna. É Jesus que está dizendo. E nunca hão de perecer. Sublinhe essa palavra nunca. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. O Filho e o Pai são um. Cristo está dizendo. Então, nem você mesmo, nem o diabo, nem o mundo não pode te arrebatar das mãos de Jesus. Ou seja, você já recebeu a vida eterna, ninguém pode roubar isso de você, se você realmente recebeu. A gente pensa que a história que está atrás de Hebreus 6 é a história do Esaú, do Antigo Testamento, o irmão de Jacó, o filho do Isaac, neto do Abraão. De uma família de patriarcas, esse homem vai rejeitar a sua herança. E o texto diz que mais tarde, ele querendo voltar a receber aquilo, não encontra arrependimento. Ou seja, ele não consegue se arrepender. Isso quer dizer, será que Deus não perdoa pecados? Será que existem pecados que Deus não perdoa? Se Deus não pudesse perdoar pecadão, ele não perdoaria também pecadinho, porque o salário do pecado é a morte, que seja grande ou pequeno. O coração dele estava endurecido, ele não recebe o arrependimento. Muita gente vive no meio cristão, se diz cristã, está provando, inclusive, das bênçãos de Deus, como em João capítulo 6. E essas pessoas estão crucificando o Cristo, rejeitam a Cristo, cospem na cara do Cristo. Como seria possível? Em João capítulo 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. No dia seguinte ele vai para Cafarnaum, as pessoas seguem ele até Cafarnaum, e ali então Jesus começa a pregar. E muitos vão dizer, oh lá, 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 como dizem os franceses, que discurso difícil! E vão embora. E Jesus vai perguntar, e vocês? E Pedro diz, a quem iremos nós? Tu és o único a ter palavras da vida eterna. Percebem que quando você recebe a vida eterna, você recebe. Então, o que quer dizer? O que são essas pessoas que estão cuspindo na cara do Cristo? Ele vai utilizar uma parábola, 2 parábolas, a parábola da terra que produz e da outra que não produz, em português. E aqui está no verso 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Essa é a terra que não produz nada.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada e recebe a bênção de Deus. Uma terra recebe a bênção, outra recebe a maldição. Que tipo de terra é você? Se você já recebeu a vida eterna, ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Mas o fato de você viver no meio cristão, seu pai é cristão, sua mãe é cristã, seus avós são cristãos, talvez sua esposa é cristã, seu marido é cristão, e você? E você? Você já recebeu a vida eterna, já pediu a Cristo que entre na sua vida? E se você já tem Cristo, ninguém pode roubar isso de você. É interessante que no verso 9 ele vai explicar isso, dizendo: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A salvação, coisas melhores. Melhores é uma palavra importante em Hebreus. Superior, melhores. Esses amados aqui não cospem na cara do Cristo. Eles amam a Cristo, dão a sua vida ao Cristo. Este texto é escrito durante o tempo de perseguição. E a gente encontra, então, aqui, esses irmãos permanecem firmes porque eles realmente conhecem a Jesus. Não vão cuspir na cara do Cristo. Pessoas vão cuspir na cara deles e eles vão continuar firmes. Não vão abandonar a fé. No verso 10, ele está usando a palavra amor. Esse amor que foi derramado em nossos corações. Percebe? Não é o amor de pai, nem de mãe, nem de amigo, nem de esposa, nem de marido. É o amor de Deus, ágape, derramado em nossos corações. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus vai fazer tudo para que você permaneça de pé. E a qual temos como uma âncora. A esperança é como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem Cristo, você está afirmado nele, entrando no lugar santo. Como que você vai cuspir na cara de Cristo? Como que você vai abandoná-lo? Impossível. Impossível. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a entender que há segurança eterna na salvação que se encontra em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.